Pessoal, vamos dar início ao à nossa temática campo elétrico, né? Então a gente vai agora, na verdade a gente vai falar de campo elétrico, mas nesse primeiro momento a gente vai falar também de um elemento chamado força eletrostática. Na verdade, pessoal, a gente sempre tem falado nas aulas sobre carga elétrica, né, de uma força de repulsão, uma força de atração, né, assim. Só que a gente não tratou essa força de forma quantitativa, né? A gente só tratou da forma qualitativa, ou seja, quando eu dizia, por exemplo, coisas como duas cargas de sinais opostos, elas se atraem e sinais iguais se repelem, vocês tinham uma intuição qualitativa, né? Vocês não conseguiam fazer uma conta, né, uma continha com essa ideia. Agora não. Agora a gente vai tanto falar do aspecto do campo elétrico, né, quanto também da força eletrostática, tá? De forma quantitativa, ou seja, a gente vai aprender a fazer a continha que diz respeito, né, a essa força. Então vamos lá. Por analogia, a gente vai considerar a força, né, que mais está presente no nosso dia a dia, que é a força gravitacional. Gostaram aí do meu desenho? Ó, a terrazinha aí, ó. Legal, né? Pois é. Acho que eu estraguei com esse. Pronto, deixa assim. Então, vamos dizer que aqui seja um meteorito, né? De massa mzinho. E a massa da Terra é um mzão, tá? A gente sabe que naturalmente a Terra ela vai tender a atrair, né, esses meteoritos. E o meteorito vai atrair a Terra, tá? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Aliás, essa aqui é a terceira lei de Newton, né? Mais explicitamente. É claro que essa força aqui, ó, F2 e F1, né? Elas são iguais em módulos, né? Intensidade, né? Agora, em sentido não. Então, F1 é igual a menos F2. Tá? É só mudar aqui o sentido desse vetor, né? Ficaria assim, e aí seria F1. Ok, essa é a força gravitacional. A força gravitacional, vou botar aqui um Gzinho de gravidade, ela é dada pela constante gravitacional, né, vezes a massa da Terra, nesse exemplo aqui, a massa do meteorito, dividido pelo raio entre os dois, ou seja, essa distância aqui, ó, ao quadrado, no sentido do raio, ou seja, radialmente, ou seja, vai ter um sentido essa força, né? Por isso desse vetorzinho aqui, vetorzinho chapéu, né? Mas você pode desconsiderá-lo aí se você achou complicado. É só para dar um sentido à força. Muito bem, professor. Essa é a força que mais está presente no nosso dia a dia. Essa força gravitacional, ela nasce da interação da massa da Terra com a massa, né, do meteorito. Newton dizia que é uma força de efeito à distância. Tá? Não se sabia ao certo como é que se daria essa interação à distância, né? Muito depois disso, Einstein veio explicar que, na verdade, o espaço e o tempo são a mesma coisa e a gravidade nada mais é do que uma distorção nesse tecido do espaço-tempo e um monte de coisa aí parece ficção científica, né? Mas é tudo verdade, viu? Foi comprovado. Então essa força aqui, ela apenas possui um sentido, né? O sentido de atrair as coisas. Por exemplo, a Terra ela vai tender a atrair as coisas para ela, né? Atrair as coisas para ela, ó. F2 é a força da Terra no meteorito. E F1 é a força do meteorito na Terra, tá? Não F1 não sai da Terra. Na verdade é o meteorito que está exercendo na Terra. Ok. No caso da eletrostática, essa força ela não tem apenas a propriedade de, de atração,
tá? Essa força, ela vai ter uma propriedade dupla. Uma faceta, vamos chamar assim, uma faceta dupla. Quais são elas, professor? Ora, uma da atração e a outra da repulsão. Isso tem a ver com o agente causador dessa força. Professor, você fala assim, agente causador? Meu caro aluno. Aqui a gente tem que falar agente causador. Por quê? Porque a da natureza deste elemento aqui, da massa, causar a existência dessa força. No caso da força eletrostática, a gente tem a força eletrostática, não vou botar, tá só F, tá? Vai ser igual a 1K0, eu vou explicar já já o que é esse K, vezes a carga 1, vezes a carga 2, sobre R, então R maiúsculo aqui, ao quadrado, tá? Você note que, e R chapéu, né? Assim, essa força aqui, diferente da força gravitacional, ela pode ser negativa ou positiva. Vamos ver um exemplo? Deixa eu ver aqui. Vamos imaginar o próton, né? Vou botar de vermelho, né? O prótonzinho aqui no núcleo, né? E vamos entender a interação dele com o elétron na eletrosfera. Então você imagina que o elétron ele vai sofrer uma atração pelo próton, né? Porque o próton tem carga o quê? Positiva, né? E o elétron carga negativa, ok? Então ele vai sofrer uma atração. Vamos calcular o valor dessa força? Vamos considerar que a distância do raio do elétron, né, seja um valor Rzinho. Isso aqui é um R, tá? É um Rzinho, ok? Então, a primeiro momento, a força de atração é. A gente vai usar aquela forma, então a força de atração é igual a K0 vezes a carga 1, eu vou dizer que é mais E, e a outra é menos E, né? Lembrando que, então, mais E vezes menos E. Lembrando que esse E vale 1,6, né? 1,6. Opa, botei Rzinho, né? Então, Rzinho ao quadrado. Então, a força de atração, é igual a K0, E menos E ao quadrado, né? Eu vou botar esse E para fora aqui, em frente do K0, E ao quadrado sobre R ao quadrado, né? Então, aqui eu tenho uma força de atração, ou seja, uma força que vai tender a atrair os corpos, tá? Agora a gente vai pegar um outro elétron aqui, ó, ou seja, numa camada inferior. Vamos pegar esse elétron aí. A força que esse elétron vai exercer nesse camarada aqui, ó, nesse camarada, vai ser de repulsão. Então, a força de repulsão, lembrando, né, que essa distância aqui, ó, é R'. Vou botar aqui um R', tá? Lembrando que R' é menor do que R, né? Então, vamos lá. A gente tem que a força, vai escrever força, ó. Então, de repulsão é igual a K0 vezes
Aí vai, né, que é menos E, que as cargas são, as duas são negativas, sobre R' ao quadrado. Então essa força de repulsão é igual a K0, aí multiplica menos com menos dá mais, né? Então fica E ao quadrado, R' ao quadrado. Então lembrando que se R' é menor do que se é menor do que R não linha, né? Esse R aqui, então significa dizer que a força de repulsão, né, ela vai ser maior do que a força de atração, tá? Lembra que essa é uma propriedade que a gente vê lá nos metais, tá? Isso aqui eu só estou mostrando a conta que a gente faz para ver, né, como é que quanto é que vale uma da outra. Então imagina aí que R' vale 2 e R vale 3, né? Então vamos botar aqui um valor. Vamos comparar as duas forças? Bora. Então F de atração e F de repulsão. Então isso aqui vai ser igual a K0, né, menos E ao quadrado sobre R ao quadrado. Então K0 é ao quadrado sobre R' ao quadrado. Então esse camarada vai embora com esse, né? Ok. Então F1, vou chamar de F1, esse cara aqui, ó, igual a F1. E esse cara aqui igual a F2, tá? Então F1, F2 é igual a R, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre R ao quadrado sobre 1 sobre R' ao quadrado. Então repete essa e multiplica pelo inverso da segunda, né? R' ao quadrado. Então o que acontece é isso aqui. Então R' a gente tinha dito que era 2, né? Então 2 ao quadrado é igual a 4, né? Então F1 é igual a sobre F2 é igual a 4 sobre 9, né, que é 3. Então agora imagina aí que meio pelos extremos, né, a gente vai conseguir aí F9 e F1 é igual a 4 F2. Ou seja, 9 vezes a força de atração é apenas 4 vezes a força de repulsão. Ok? É claro, professor, assim, que as nuances mais estruturais da física, aquelas contas complicadas, do átomo, da bomba, que é feito por bomba atômica, blá 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 blá. Aqui a gente não está lidando, a gente está dando uma noção, né, qualitativa, mas ainda de um pouco cunho quantitativo. A gente está dando um cunho quantitativo, mas ainda um pouco qualitativo, tá? Então essa é a continha que vocês fazem, ó, para calcular a força de atração. Você precisa das duas cargas, ó, você precisa das duas cargas, da distância entre elas, tá? E esse K0. Esse K0 a gente chama de constante eletrostática, tá? Que é 1 sobre π. Qual o nome dessa letra? Agora me fugiu o nome dessa letra. Epsilon, acho que é Epsilon 0 que a gente chama, tá? Que é 4π, tá? Sobre 1 sobre 4π Epsilon 0, tá, ok? Então aqui, ó, a gente tem estruturado aqui o problema, né, de lá da configuração dos metais, né, e dos não metais, porque que um tem mais mobilidade do que o outro, né? E é isso. Sim, só deixando mais claro aqui, ó. Cadê? Aqui, essa aqui é a tal de constante permeabilidade, tá? Do meio. Geralmente ela é no vácuo.
isso aqui é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, eu acho. Acho que é a 9. Acho que é 9. Ou é menos 9. Eu vou trazer isso aqui na próxima aula, tá? Mas por enquanto o que fica para nós é justamente isso aqui, tá? Agora eu lembrei, não é menos 9, tá? Isso aqui é aproximadamente 9 vezes 10 vai dar menos 12. Pronto. Tá? Ele tem uma grandezazinha que eu vou mostrar nas próximas aulas, né? Uma forma de medir que é Coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado, tá? Então fica aí a dica, né, para vocês irem explorando essa formulazinha. Pegue uma distância aí qualquer de duas cargas, vejam o que acontece com a força e aí a gente se conta na próxima aula.